bom dia! Estão todos bem? Já tá chegando a Páscoa, hein? Muito chocolate. Mas come um pouquinho por dia, viu? Senão engorda. Já não basta ficar em casa comendo o dia inteiro, né? Vamos comer o chocolate bem devagarzinho. Hoje nós vamos falar sobre separação de misturas, no módulo 5. Na nossa última aula, nós vimos o que era misturas, né? Quando duas ou mais substâncias são colocadas em contato e não reagem, são chamadas de mistura. Quanto ao aspecto visual, as misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas possuem um único aspecto visual, uma única fase. As heterogêneas possuem dois ou mais aspectos visuais. Podemos misturar substâncias com diferentes estados físicos, como por exemplo, sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gasoso, líquido-líquido, líquido-gasoso e gasoso-gasoso. Assim como nós podemos fazer as misturas, muitas vezes é necessário a gente fazer as separações dessas misturas, né? Quase todos os materiais obtidos na natureza são misturas de substâncias. Muitas vezes o ser humano está interessado em um ou mais componentes de uma mistura, e para isso usa-se métodos de separação que nos permite obtê-lo. Para separar misturas heterogêneas. Que tipo de mistura heterogênea? Sólido-sólido. A catação é o primeiro processo que a gente usa para separar sólido-sólido, tá? A gente pode usar uma pinça, uma colher ou a mão. Aqui tem dois exemplos de quando a gente usa a catação com a mão. As pessoas estão separando as reciclagens, né? Separando o plástico do papel, do vidro, da latinha, e elas estão usando as mãos, né? Aqui está sendo feita uma catação, está separando os grãos de feijão ruins ou de cor diferente dos grãos bons, tá? Então, catação é tudo aquilo que a gente faz geralmente com as mãos, né? Para separar coisas, separar roupa suja de roupa limpa, parafusos de porca, o feijão ruim do bom, ou até mesmo a reciclagem, né? O próximo é a separação magnética. Ela vai separar compostos que tenham propriedades magnéticas. Quem? O ferro, o níquel, o cobalto, tá? Esse tipo de material é atraído por um ímã, ó. Estão vendo aqui, ó? É um ímã bem forte, tá? E ele está atraindo todos os tipos de materiais magnéticos, né? E isso possibilita a retirada desse material dos outros metais que não são magnéticos, tá? Aqui a gente tem a limalha de ferro sendo separada da areia por um ímã comum. A outro tipo de separação é a ventilação. Você tem vários grãos com muitas folhas dentro dele. Então você põe numa peneira e joga para o ar. O vento vai bater e vai separar o que é mais leve. Aqui a gente tem amendoim e a sua casca. Tá jogando vento aqui, ó, e a casca está voando, né? Então a gente separa os sólidos leves do mais pesado utilizando o vento na ventilação. Flotação. Eu tenho uma mistura de areia com serragem. São dois sólidos com densidades diferentes. Aí, se eu coloco um líquido de densidade intermediária, eu vou separar a areia da serragem, né? A serragem, que é menos densa, flutua, e a areia, que é mais densa, afunda, ou seja, se sedimenta. Tamização. Tamização separa os sólidos por tamanho. Por exemplo, areia de cascalho com auxílio de uma peneira. Aqui, ó, nós estamos com uma peneira separando
a farinha fina dos grumos, né, dos grãos mais grossos que ficam dentro da peneira, tá? O sólido maior fica retido na peneira e o sólido menor passa. Chama tamização porque a peneira também é conhecida como tamiz, tá? Então, a tamização ou a peneiração é a mesma coisa. A gente também separa outros sólidos por tamanho, como por exemplo aqui nessas máquinas, que elas separam as laranjas pelo tamanho. Ou essa aqui, que separa as moedas pelo tamanho, tá? Então, esse processo aqui de separar moeda ou separar as frutas para vender, por causa do seu tamanho, é chamado tamização. Levigação é um processo utilizado para separar o ouro, tá, da areia, né? Nos garimpos onde você tem o rio, né? Na margem do rio, o garimpeiro coloca essa peneira aqui chamada bateia e com o movimento movimento circular da bateia, a terra e o barro vai ser jogado para fora com a força da água e o ouro vai ficar lá no meio da bateia. O último processo de sólidos, né? Mistura heterogênea, é a dissolução fracionada. Ó, o nome está dizendo dissolução. Dissolução quer dissolver. Fracionado quer dizer uma parte. Se eu tenho uma mistura de sólidos, para poder separar esses sólidos, eu escolho um líquido que vai dissolver apenas um deles. Por exemplo, eu tenho areia e sal. Eu coloco água até que o sal fique todo dissolvido na água e só reste areia no fundo do recipiente. Aí, para aproveitar o sal que ficou dissolvido na água, nós vamos evaporar a água ou fazer uma destilação. Aí a gente vai obter, na evaporação a gente obtém o sal, a água evapora e a gente obtém a areia que já tinha sido separado, né, por filtração, por exemplo. Então aqui, ó, água, sal e areia, tá? Eu fiz uma filtração, tirei o sólido, que é a areia. Aqui sobrou água e sal. A gente fez uma ebulição ou uma evaporação e obteve apenas o sal. Se você quiser obter o sal e a água, você tem que fazer uma destilação simples. Mais tarde nós vamos ver o que é isso. Separação de misturas heterogêneas, mistura sólido-líquido. Aqui na página 503 da apostila, módulo 2. Decantação. Decantação consiste em deixar, por exemplo, eu tenho uma água barrenta. Se eu deixar parado, o sólido se deposita no fundo e a água vai ficando mais clara. Depois, com a ajuda de um bastãozinho, eu vou inclinar esse recipiente, a parte líquida eu transfiro e a parte sólida fica aqui em cima, tá? Então, decantação é esperar que os sólidos se depositem, né? Para que ocorra depois a separação da fase. E se eu quiser retirar o líquido, eu vou com o auxílio de um bastãozinho de vidro, tirando lentamente o líquido para evitar que isso se ressolubilize, volte a ser essa mistura que estava aqui, né? Ou ainda, depois que eu tenho isso, eu posso fazer a sifonação. Eu tenho um canudo ou uma mangueira, eu vou encher essa mangueira com o mesmo líquido que está aqui em cima e coloco a ponta da mangueira no líquido e espero que, por diferença de pressão, ele seja transferido para o outro recipiente. A gente faz muito essa sifonação quando quer retirar gasolina de um carro, ou você quer esvaziar aquelas piscinas plásticas que você tem um tubinho em U para fazer esse processo, tá? A sifonação a gente utiliza em várias situações do nosso dia.
Centrifugação. Centrifugação é quando eu vou usar a alta rotação para fazer com que as partículas sólidas se depositem no fundo, tá? A aparelhagem que faz isso é chamado centrífuga, tá? Aqui, ó, tá fazendo a centrifugação do sangue para poder separar as partes dele para fazer a análise. Hoje nós temos centrífugas bem modernas que são chamadas ultracentrífugas, que faz rapidinho essa separação, tá? A gente também usa a centrifugação no processo de lavagem, quando você quer retirar a água do tecido, né? Então, a gente também tem centrifugação aqui, na máquina de lavar. Filtração. Filtração é o processo que separa sólido do líquido, onde o sólido fica retido no filtro. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, uma água com areia. A areia fica retida aqui no filtro e o sólido e o líquido passa através do filtro e eu vou recolher aqui no becker, tá? Esta filtração é sólido-líquido. A gente usa muito esse tipo de filtração no preparo do café ou até do chá, né? Antes de fazer a filtração em si, a gente faz uma extração, colocando água quente sobre o chá ou pó de café. Nós vamos extrair a cor, o sabor e o odor. E depois, através desse saquinho ou pela passagem no filtro, a gente vai fazer uma filtração, tá? Existe um outro tipo de filtração que é a de gás sólido, a filtração do ar, por exemplo, tá? Eu faço isso pelo aspirador de pó ou pelos filtros de ar-condicionado, ó. Os sólidos ficam retidos aqui no filtro e o ar passa limpo, né? Próxima etapa seria a separação de líquido-líquido. Nós temos os líquidos imiscíveis, que por diferença de densidade, ó, tá vendo aqui o líquido vermelho e o líquido incolor? Por diferença de densidade, a gente consegue separar, utilizando o funil de bromo ou o funil de separação, que é esse aparelhinho aqui, ó. É só abrir a válvula, aguardar o líquido vermelho escoar e fechar a válvula. A gente separou por decantação, tá? Então, nós temos a decantação sólido-líquido e nós temos a decantação líquido-líquido. Outra separação de líquido-líquido é a cromatografia. Por exemplo, a tinta da caneta. A tinta da caneta, ela não tem uma única cor, ela não é só tinta azul. Ó, se você pegar um pedacinho de papel e colocar um pingo da tinta da caneta e colocar isso dentro do álcool, você vai ver que vai migrar a tinta, ela vai espalhar, né? Porque é a migração diferencial dos componentes de uma mistura entre suas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento, que é aqui, ó, fase estacionária e a fase móvel, que ele vai correndo pelo papel, né? E vai separando as cores. Cromatografia. Separação de misturas homogêneas. Nós temos duas maneiras de separar misturas homogêneas, por exemplo, sal dissolvido em água ou álcool e água, tá? Se eu tiver um sólido dissolvido em um líquido, eu posso usar evaporação ou cristalização, que é aquecer o líquido, aquecer até o líquido evaporar e sobrar o sólido em forma de cristal, tá? Eu uso isso quando eu não quero o líquido de volta, quero apenas o sólido. Agora, se eu quiser o sólido e o líquido, eu tenho que usar esta aparelhagem aqui, tá? Que é a destilação simples. Na destilação simples, nós temos um suporte universal, um tripé e aqui um bico de Bunsen. O bico de Bunsen está aquecendo a mistura sólido-líquido dentro do balão de destilação. O vapor
do líquido vai subir e vai entrar aqui no condensador, tá? No condensador vai estar passando o vapor aqui e por fora água para resfriar. Então, o vapor vai se condensar e cair dentro do Erlenmeyer, tá? Então, na aparelhagem aqui de destilação simples, nós precisamos do bico de Bunsen, o balão de destilação, o condensador e o Erlenmeyer, tá? A gente tem uma destilação mais complexa, que é a chamada destilação fracionada, tá? Nós vamos separar líquidos miscíveis com diferentes temperaturas de ebulição. Por exemplo, acetona, 56 graus, álcool, 78 graus e água a 100 graus. Nós vamos usar uma aparelhagem para aquecer, ou a gente usa o bico de Bunsen ou a manta aquecedora, como está aqui. O balão de destilação. E aqui, ó, nós temos um condensador com várias fases aqui. Aqui demora um pouquinho mais para evaporar, tá? Então, o vapor vai passando lentamente aqui até entrar no condensador, tá? No condensador, então, se eu coloquei 56 graus, vai evaporar a acetona. Quando parar de evaporar a acetona, vai parar de gotejar aqui. Então, eu venho, aumento a temperatura, regulo para 78 graus, começa a evaporar de novo. Quando parar de gotejar, eu sei que eu retirei todo o álcool, tá? Então, sobrou aqui apenas a água, tá? A gente usa muito a destilação fracionada para separar o petróleo e obter os subprodutos do petróleo, para separar bebidas alcoólicas, né? Ou toda mistura que tiver substâncias com temperaturas de ebulições diferentes, tá? São todos esses os processos. Agora vamos praticar fazendo as atividades do capítulo. Até mais, beijos.